Olá, sejam bem-vindos ao auditório William Monachese. Eu sou o Will, a inteligência artificial do auditório, e serei o seu anfitrião. Antes de iniciarmos o evento, tenho algumas informações importantes para vocês. Eu possuo um espaço para 716 pessoas sentadas confortavelmente, sendo 11 adaptadas para pessoas com sobrepeso, 24 espaços para cadeirantes e instalações adaptadas para pessoas com baixa mobilidade. Se precisarem anotar algo, é só puxar a prancheta no apoio de braço da poltrona, para destros e canhotos. Possuo saídas de emergências nas laterais, com acionamento rápido e devidamente sinalizadas. Além disso, possuo um sistema de 28.000 watts de som e luz, painel de LED de 24 metros quadrados, sistema de som digital e iluminação cênica. E para sua segurança, sou revestido com material anti-chama, 28 câmeras distribuídas, sensores de presença nas portas e alarmes. Sistema de Wi-Fi que permite até 2.000 conexões simultâneas. É importante você saber que os banheiros estão localizados na entrada do auditório. Não é permitido fumar, utilizar lança-foguetes, buzinas e estampidos e materiais inflamáveis. Também não é permitido comer e beber no auditório. Peço também que coloquem os celulares e outros dispositivos em modo silencioso. E mantenha seus pertences sempre com você durante sua permanência no evento. Se tiverem alguma dúvida, podem procurar a equipe de apoio. Essas indicações são para melhorar a sua experiência aqui no Unifoa. Desejo a todos um excelente evento com conforto e tecnologia em um dos melhores auditórios acadêmicos do estado do Rio de Janeiro. Ao participar deste evento, você fica ciente de que aparecerá nas imagens produzidas pela Fundação Oswaldo Aranha. Os arquivos audiovisuais ficarão em nossa guarda e poderão ser utilizados em ações promocionais da FOA Unifoa. Em caso de dúvidas, entre em contato por meio de nossos canais oficiais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um evento organizado pela 5ª Subseção da OAB de Volta Redonda, em parceria com a Unifoa. Estamos muito felizes com a presença de vocês e desde já agradecemos. Vamos dar início aqui agora à composição da mesa. Gostaria de convidar o Dr. Eduardo Guimarães Prado, presidente da FOA Fundação Oswaldo Aranha, para compor aqui a mesa inicialmente. Gostaria de convidar também a doutora Daniele do Amaral Souza Cavalieri, coordenadora do curso de Direito da Unifoa. Doutora Úrsula Adriane Fraga Morim, reitora da Unifoa. Gostaria de convidar o doutor Rodrigo Monteiro, presidente da OAB de Volta Redonda. Convidar a doutora Graziele Granado, vice-presidente da OAB de Volta Redonda. Convidar a doutora Marisa Gaudio, vice-presidente da CAARGE. Convidar a doutora Rebeca Servais, presidente da OAB Mulher do Rio de Janeiro, da seccional do Rio de Janeiro. Convidar a doutora Fátima Eriette, presidente da Comissão do Idoso da OAB Rio de Janeiro, da seccional. E convidar nosso ilustríssimo palestrante, doutor Vitor Marcelo Rodrigues, desembargador do TRE do Rio de Janeiro. Gostaríamos de citar a presença e, desde já, agradecer ao prefeito de Pinheiral, Eduardo Barbosa Oliveira. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença aqui hoje conosco. Vou passar agora a palavra para o doutor Eduardo Guimarães para dar início ao nosso evento. Boa noite a todos e a todas. Quero começar a cumprimentar o meu amigo prefeito de Pinheiral, Edinardo, e seu
assessor, o seu secretário Stanislau, sejam muito bem-vindos ao nosso auditório. Quero cumprimentar o Rodrigo Monteiro, e em seu nome, todas as autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil, professora Úrsula, em seu nome, todos os professores e todas as entidades que representam a Unifoa, aos egressos do curso de Direito, meus amigos advogados de Volta Redonda, alunos, em especial, o desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, que, do Rio de Janeiro, destacou a sua agenda na segunda-feira, seus compromissos, para vir aqui falar em nome da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, um tema tão importante para nós advogados. Mas mais do que o tema importante, Vitor, é a amizade que nutre, são os laços que nutre você e a Fundação Oswaldo Aranha. Nós somos muito gratos ao trabalho do, então, professor Vitor Marcelo, junto com a equipe do professor Ayrton da Costa Paiva, saudoso Ayrton da Costa Paiva, e que ajudou a criar o curso de Direito do Unifoa. Isso nós estamos falando lá dos idos de 2002, quando o curso começou. O trabalho do professor Vitor foi até anterior a esta data. E graças a esse trabalho, nós já formamos, já tem mais... Eu lembro quando nós fizemos uma festa dos 10 anos do curso, né? Já estamos chegando a 20 anos de trabalho de ensino jurídico pela Fundação Oswaldo Aranha, pelo Unifoa, e em parceria sempre com a Ordem dos Advogados do Brasil. Naquela época, nós tínhamos uma parceria muito profícua, muito produtiva. Os nossos alunos iam à Ordem dos Advogados do Brasil, participar de diversas palestras, diversos encontros, ampliando o conhecimento jurídico, não só para os alunos do curso de Direito, mas também para todos os advogados de nossa região. E através de um trabalho intenso que o professor Vitor fez junto aos advogados do Brasil, podemos constituir uma parceria onde houve pós-graduação, foram eu vou adiantar aqui, né, Vitor? Mais de 150 cursos, 157 cursos de pós-graduação, de parceria com a OAB, Unifoa, para o desenvolvimento da carreira jurídica dos advogados. Isso é muito importante, porque o estudo do direito nunca termina. E esses laços de amizade continuam. A casa é sua, professor Vitor. Muito feliz de tê-lo aqui. Muito feliz de encontrar egressos do curso de Direito, hoje já trabalhando aí plenamente na advocacia, cuidando de diversas causas e desenvolvendo e transformando vidas, que isso que é muito importante, ajudando aqueles que precisam. Quero agradecer ao professor Rodrigo por ter escolhido a FOA para a gente poder sediar esse encontro. A casa é da OAB, quando precisarem, é só nos chamar, que nós estaremos sempre de pé à ordem. Muito obrigado a todos. Bom, então eu vou apresentar o palestrante. O Vitor, ele nem precisa de apresentação, porque todos que estão aqui são seus amigos, Vitor. Todo mundo conhece a sua história, aqui em Volta Redonda, de longa data, advogado militante de causas internacionais, inclusive, que é uma das especialidades do professor Vitor. Né? É um advogado combativo, trabalha muito em questões que ajudam a comunidade, e hoje, estando como desembargador, e sempre, o Vitor nunca deixou de apoiar os advogados e aqueles que precisam, seus alunos e seus amigos. Vitor, fique à vontade, o púlpito é seu, o microfone já está lá.
Boa noite a todos. Eu quero iniciar cumprimentando o presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Dr. Eduardo Guimarães Prado, na pessoa a qual eu cumprimento todas as autoridades da nossa instituição de ensino. Eu também quero cumprimentar o presidente da OAB de Volta Redonda, doutor Rodrigo Monteiro, também na sua pessoa cumprimento todas as demais autoridades da subseção de Volta Redonda e quero cumprimentar as autoridades da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da doutora Marisa Gáudio, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Também cumprimento a todos os advogados, advogadas, funcionários, estudantes, autoridades presentes, nosso prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa Oliveira, o secretário, foi procurador aqui também do município de Pinheiral, Stanislau, que está aqui presente. Enfim, eu confesso que estou, e não falo isso, estou falando com muita seriedade, extremamente feliz de estar aqui nesse momento, a pedido da Ordem dos Advogados de Volta Redonda, com a seccional e na Fundação Oswaldo Aranha, que fica no Sul Fluminense, em Volta Redonda. Só agenda positiva. E isso me deixa extremamente feliz. Eu já estou tirando aqui o relógio para ver o tempo que eu tenho, ficar atento. Ok. Me disseram que eu tenho 3 horas e meia para falar, então farei uso desse tempo. Só antes, deixa eu ver aqui, Luiz Otávio, Jean, Rodrigo, Ângelo Almeida, Ellen, Ednardo, Stanislau. Essa é uma rápida chamada daqueles meus queridos e ex-alunos, agora amigos, né, que estão no exercício, vários da advocacia. Também vejo aqui Meira, Amaral, Mateus, enfim, é uma satisfação citar o nome, e não cito daqueles que eu ainda não conheço, mas eu quero que vocês saibam que eu lembro dos nomes porque aqui é minha casa. Eu dei aula em várias instituições de ensino, mas a gente às vezes tem um sonho. E o doutor Dauro Aragão, ele tinha um sonho. E eu lembro que em 2000 ele fez contato com o nosso escritório lá no Rio de Janeiro e disse o seguinte: eu gostaria de ter um curso de Direito em Volta Redonda, lá na nossa instituição de ensino. E nós conseguimos, sonhando juntos, realizar o sonho, desenvolver um projeto e criar um curso em 2 anos. Eu estava aqui anotando as datas hoje, me permitam verificar, porque senão eu posso me perder, e eu não posso deixar de citar isso. O curso, a criação do curso de Direito se deu no ano de pedido de 2001. Foi aprovado no início de 2002, e em agosto nós começamos as aulas, primeira turma, lá em Tangerinal. E no horário da noite, eu tive a honra de dar a primeira aula para a primeira turma do curso de Direito da Unifoa. Então, vejam que já são aí 19 anos. E fiquei na instituição, ajudando na construção do curso, por quase 9 anos, até 2010. Nesse período, conheci a Úrsula, conheci o Eduardo, estou tirando os professores, tá? O Eduardo, e nós desenvolvemos um trabalho ímpar na região. Tanto que o curso de Direito da Unifoa é referência, Ângelo, na região. Referência, e cada vez caminhando para
ocuparam um espaço de mais destaque no Sul Fluminense. Bem, aí eu lembrava, Marisa, que eu coordenei nesse período a Escola Superior de Advocacia. E nós tínhamos um sonho também lá, que era prestar para o advogado aquilo que é mais importante, que é o conhecimento, né, a fim de que ele possa exercer melhor o seu exercício, a advocacia, né, exercer melhor a advocacia. E então nós criamos vários cursos de pós-graduação. E naquele momento eu comprei uma briga. Qual? 2004. O curso tinha sido recém-criado, nós não tínhamos ainda a primeira turma formada. Tínhamos a autorização, mas não tínhamos ainda o credenciamento do curso de Direito. E são várias as instituições que existem de ensino no Estado do Rio de Janeiro. Mas eu falei assim, olha, quem vai certificar os cursos de pós-graduação da Ordem dos Advogados no Estado do Rio de Janeiro vai ser a Unifoa. Por quê? Porque esse curso foi aprovado com nota máxima pelo MEC, curso de Direito. Só tinha mestres e doutores no seu corpo docente. E aí foi um sucesso. A Escola Superior de Advocacia se transformou no maior polo de pós-graduação do Estado do Rio de Janeiro, levando com um custo bem baixo, né, pós em diversas áreas, para todas as subseções desse Estado. E eu lembrava, a Marisa falou aqui comigo, né, eu fiz um curso de pós-graduação da Unifoa, né, Direito de Família. Naquela época, a gente vai contar aqui eu e ela, a gente falava Novo Código Civil. Isso foi em 2002. Né? Já tem algum tempo, não dá mais para falar isso. Entendeu, Rebeca? Olha quanto tempo a gente falava do Código Civil brasileiro. Então, essas coisas me deixam extremamente feliz. Por quê? Faz parte da história dessa instituição, que se mistura com a história da advocacia do Estado do Rio de Janeiro em cada subseção. São Gonçalo, Petrópolis, Teresópolis, sede da ESA no Rio de Janeiro, nós temos placa com o símbolo da Unifoa, o símbolo da OAB e, na época, a VRB, que administrava as pós-graduações, né, numa demonstração dessa união que é realmente profícua. E o Eduardo coordenou o curso e levava os alunos para os eventos que fazíamos lá no Rio de Janeiro. E de tão participativo, a Ordem dos Advogados do Brasil outorgou ao presidente da Fundação Oswaldo Aranha, em 2004, o título de doutor honoris causa da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente não pode esquecer desse trabalho que você também desenvolveu para a advocacia do nosso Estado. Então, a gente só consegue caminhar bem quando a gente conhece a história da instituição por onde a gente caminha, e eu não podia deixar de destacar, principalmente para os estudantes, esses pequenos pontos. E falar mais. Falar do meu carinho com essa região, porque, além, vou repetir, de alunos, professores, eu tenho amigos, e também foi por causa da OAB, da Unifoa, de Volta Redonda, que eu conheci a minha mulher, né, que foi nossa aluna aqui no curso, né, que está aqui, Ellen, depois ela vai brigar comigo. Então, também tem todo, né, um laço sentimental com a instituição. Bem, feito isso, eu quero conversar com vocês, aí sim, sobre um outro detalhe importante. Nós estamos passando por uma pandemia, eu acho que o pior já foi, né? A imprensa divulga que nós temos uma queda nos números de mortes, internações, porque as pessoas estão vacinando, e isso é bom. E por que é bom? Porque todos nós experimentamos um momento
muito ruim. Não na história do Brasil, mas na história mundial. E ficamos isolados, ficamos todos, durante um período, reclusos. Vimos vários amigos, conhecidos, parentes, indo embora para o Oriente em razão dessa doença, mas sempre, em cada um de nós, houve e há a esperança de que tudo isso vai passar. E, nesse momento, uma demonstração de que vai passar, e está passando, é esse evento presencial, onde a gente retorna a um encontro jurídico para falar de direito de forma presencial. Então, acho que a gente tem que celebrar esse momento. Isso é importante, né? Rezar por aqueles que foram, rezar por aqueles que aqui estão, né? Pedir para que seja amanhã melhor do que hoje e, com certeza absoluta, nós iremos várias e várias vezes realizar eventos presenciais, já estamos, né? Mas cada vez mais neste auditório, que, olha, eu fiquei surpreendido, porque não vinha desde o início da pandemia, e, aliás, antes, né? Porque esse auditório foi feito antes, a instituição está de parabéns. Então, eu também queria falar dessa questão da esperança por um momento melhor para todos nós. Bem, e nessa ideia, né, nesse contexto, eu disse ainda há pouco que o caminho para a advocacia, o caminho do sucesso para quem escolhe o direito é, sem sombra de dúvidas, o estudo. Nós temos que estudar o tempo inteiro. E, nesse instante, nós estamos no olho do furacão. Várias mudanças estão acontecendo no mundo e no direito, uma quantidade enorme de leis entrando em vigor, e quem não acompanhar essa mudança ficará desatualizado. Eu separei uma lei, que é a Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, para conversar com vocês, porque essa lei, ela, na verdade, surge da conversão de uma medida provisória em lei, que era a medida provisória 10.040 de 2021. E, no momento em que a lei é editada, em agosto, ela tratou e alterou vários itens do direito empresarial, do direito civil, do direito processual civil. Eu vou apenas elencar. Essa lei fala da facilitação para a abertura de empresas, da proteção de acionistas minoritários, da facilitação do comércio exterior, do sistema integrado de recuperação de ativos. Isso para a fazenda municipal, fazenda estadual, fazenda nacional. É interessante, entendeu, prefeito Stanislau? Vale a pena olhar esse detalhe. As cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil. Uma alteração nas regras referentes aos tradutores e intérpretes públicos. A desburocratização societária, a desburocratização dos atos processuais e a mudança na prescrição intercorrente. Eu separei de todos esses itens alguns para uma conversa aí que não vai ultrapassar 30 minutos. Vou ser o mais sintético e didático possível. Mas eu já inicio destacando, porque já percebi ali, o Rodrigo já me olhou e falou assim, espera aí, desburocratização de atos processuais, processo civil, medida provisória, isso pode? Não pode. Então,
né, sua expressão é exatamente isso. Né? Não se pode, por medida provisória, alterar processo civil. Então, o que aconteceu? Simples. A medida provisória não falava absolutamente uma linha sobre CPC. Uma linha. O Congresso Nacional é que, na hora de discutir a conversão na medida em lei, inseriu por emenda, foram várias emendas, mas por emenda, regras que alteram o CPC. O que não é admitido no direito. Na verdade, nós chamamos esse tipo de manobra de contrabando legislativo, ou, se preferirmos, a famosa emenda Jabuti, que o Supremo Tribunal Federal já disse que é vedado por lei, vedado pela Constituição, mas, de fato, o que nós temos são regras já em vigor, alterando o Código de Processo Civil, e ainda não há nenhuma ação direta de inconstitucionalidade movida no Supremo, e, uma vez movida, teríamos que ter uma liminar suspendendo o efeito dessa lei. Então, como não há, nós temos que entendê-la, porque ela já produz efeitos na vida da advocacia e do cidadão em nosso país. Mas percebam, eu destaco, que nós estamos diante de uma lei que, em vários artigos referentes ao CPC, pode ser, em algum momento, declarada inconstitucional. E aí é aquela história. Né? Nós temos a discussão do interesse coletivo, podemos pensar no Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade com efeitos erga omnes, mas também cada advogado pode, no processo específico, requerer que se declare a inconstitucionalidade de forma incidental, naquela causa específica. E aí eu estou falando, obviamente, do controle difuso de constitucionalidade. O controle concentrado fica no Supremo Tribunal Federal com efeitos erga omnes. E o controle difuso, obviamente, cada advogado, eu posso pedir, num processo aqui em Volta Redonda, que o magistrado considere, declare a inconstitucionalidade de algum ou de alguns dos artigos dessa lei. E, se ele assim o fizer, obviamente que essa inconstitucionalidade incidental terá efeito apenas inter partes. Mas vejam como é importante a gente destacar isso para que a gente pense na defesa dos nossos clientes. Então, vamos lá. Vou tratar, primeiro, de uma questão interessante envolvendo o direito empresarial. Coisa rápida, mas que eu acho muito importante. Nós estudávamos, e começamos a estudar aqui na FOA, que tínhamos pessoas naturais e pessoas jurídicas, né, no direito privado. As pessoas jurídicas, elas decorriam da união de duas ou mais pessoas, que através de um contrato social ou de um estatuto, contrato social para uma sociedade, estatuto para uma associação ou para uma fundação, se reuniam com um objetivo específico, educacional, esportivo, religioso, lucro como objetivo. Mas o fato é que nós aprendíamos que a sociedade dependia sempre de duas ou mais pessoas naturais. O que acontece efetivamente em 2011? Vem a Lei 12.441, que altera o artigo 980 do Código Civil, na verdade, introduz o 980-A, e diz assim: a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social. Uma única pessoa. Esse capital devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo. Neste momento, a gente institui no Brasil a sociedade unipessoal, através da EIRELI.
Muito bem, era importante naquele momento, mas havia um problema. Capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos e devidamente o quê? Integralizado. Mas isso funcionou, foi importante, até que, em 2019, nós, através da Lei 13.874, criamos no Brasil a possibilidade da sociedade limitada unipessoal. Todos aqui estudaram sociedades limitadas, sociedades anônimas, comandita por ações, e assim sucessivamente, cada palavrão, né? Mas, enfim, existem. Não havia, no ordenamento jurídico brasileiro, a sociedade limitada unipessoal, aquela em que eu teria, obviamente, a figura de um sócio apenas. Então, em 2019, o que eu tenho? A Eireli, capital social, 100 salários mínimos, e aí vem esta lei dizendo assim, agora você pode, se quiser, abrir uma sociedade limitada. E o capital social pode ser de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. O que acabou acontecendo? As pessoas começaram, de fato, a abandonar a Eireli para constituírem o quê? Sociedades limitadas unipessoais. E veio uma modificação na própria advocacia, né? Minha querida aqui lembra que a gente tinha que ter o quê? Uma sociedade com 2, no mínimo, advogados, e surgiu a sociedade unipessoal da advocacia. Relevante e muito relevante para a nossa classe. Aquela pessoa que não queria ter um sócio poderia criar uma pessoa jurídica, um CNPJ, dissociando do seu patrimônio pessoal o patrimônio da pessoa jurídica. Isso é importante. Sem a necessidade de ter o quê? Um sócio. O que fez a Lei 14.195, agora no dia 26 de agosto de 2021? Extinguiu as Eirelis. Acabou com elas. E com um detalhe, ninguém precisa fazer absolutamente nada na junta comercial, melhor dizendo, na junta comercial, porque a lei diz que a Eireli, ela se transformará numa sociedade limitada unipessoal. É isso que está, de forma clara, no artigo 41 da lei. As empresas individuais de responsabilidade limitada, Eirelis, existentes na data da entrada em vigor desta lei, serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. Eu não preciso fazer uma alteração contratual. Se deu por força de lei. E aí o parágrafo único vem e diz assim, ato do DREI disciplinará a transformação referida nesse artigo. Aí vem o problema. O que é DREI? O legislador coloca DREI, e aí fica todo mundo DREI. O que é isso? DREI é a sigla do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. É a DREI que chefia, vamos assim dizer, as juntas comerciais em todos os estados. Então, nós teremos um ato da DREI definindo de que forma as juntas irão fazer essa transformação lá nos seus registros, sem a necessidade do quê? De alteração contratual. Então, de fato, não temos mais Eirelis. Se tivermos que ingressar com uma demanda em face de uma sociedade no pessoal, que conste lá no contrato, Eireli, o que a gente vai fazer? Já não vai mencionar. Não é Eireli, não, tá? É Eireli. A gente vai mencionar que é uma sociedade limitada unipessoal. Por quê?
A transformação se deu lá na data da publicação. Então, quem demanda a Eireli está demodê, está ultrapassado, está cheirando a naftalina, porque isso já alterou, né? E já não posso mais fazer esse tipo de comentário. Bem, avançando. O que nós temos, né, de mudança ainda relevante, antes de chegar no processo civil, que eu gostaria de destacar? As assembleias gerais das pessoas jurídicas de direito privado. Imagine o seguinte, eu até separei aqui, são pessoas jurídicas de direito privado, artigo 44, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos. Pandemia, todo mundo em casa, as pessoas preocupadas e uma necessidade da economia continuar desenvolvendo. A sociedade precisava caminhar. E nesse período todo, 2020, em que nós estávamos, né, falando em isolamento, ficar em casa, nós precisávamos cumprir os estatutos que estabeleciam prazos e datas para as assembleias. E como reunir, em plena pandemia, os integrantes de uma fundação, o conselho curador, se não me engano, né, os sócios, né, de uma SA ou os associados da Associação de Aposentados de Volta... Olha só, em plena pandemia. O que se fez naquele momento? Se admitiu, ainda que provisoriamente, que essas assembleias se realizassem de forma o quê? Virtual. Mas, naquele momento, apenas no período da pandemia. Isso deu tão certo, que a lei veio e disse o seguinte, agora é para sempre. Eu não preciso mais fazer assembleia presencial. Olha o que diz a lei. Eu vou fazer leitura. E detalhe, eu posso fazer a assembleia por meio eletrônico para destituir os administradores, para alterar o estatuto. E aí vai uma dica. Eu já tive em assembleia para destituir administrador, e é um problema que se reúne as pessoas, um constrangimento ao vivo, às vezes dá briga. Então, hoje, eu como advogado, eu oriento, faça uma assembleia geral por meio que eletrônico. Vai todo mundo estar ali no ambiente do Zoom, né? E é mais tranquilo, dá até mais coragem, né, para se tocar no assunto e resolver, estou destituindo aqui o administrador, os administradores. Posso. E dessa forma que está previsto no 48A do Código Civil. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial, em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meios eletrônicos, inclusive para os fins do artigo 59, que é destituir os administradores e alterar o estatuto, respeitado os direitos previstos de participação e de manifestação. Preciso alterar o estatuto para realizar por meio eletrônico? Não preciso, porque a lei, de forma clara, destaca isso. Bem, aí, avançando, olha quanta coisa importante vem numa única lei. No que diz respeito à racionalização, é assim que se diz, capítulo 10, da racionalização processual. O que nós encontramos como mudança? Bem, mudança maior e relevante para nós aqui está na citação do réu, do polo passivo de uma demanda. Lá atrás, no passado, e eu digo passado porque essa regra já está em vigor, a citação, artigo 246, que foi revogado, ela se daria por correio, oficial justiça, edital, não era assim? E aí, o oficial de justiça podendo fazer hora certa. Este artigo que trazia essas formas de citação, ele foi revogado. Ele não existe mais. O que nós temos hoje é uma nova regra estabelecida
pelo novo artigo 246, que diz: a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis, contado a decisão que é determinar. 2 dias úteis, contado do quê? Do CITES. Ah, mas esses 2 dias úteis, a gente está falando de um prazo por serventuário. Esse prazo é um prazo, o quê? Impróprio. Então, não gerará nulidade, né, nada disso. É um desejo, né, do legislador que se realize em até 2 dias úteis. Mas, se ultrapassar, não gerará nenhuma nulidade. E aí, seguindo, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Então, o Conselho Nacional de Justiça já tem até uma resolução sobre isso, que é de 2016, mas o Conselho Nacional de Justiça, doutora Sandra, ele parece que vai regulamentar um novo cadastro, onde as empresas terão efetivamente que estar atualizadas. Por quê? Porque o artigo 77 do Código de Processo Civil torna isso uma obrigação, porque diz assim, o artigo 77, cabe às partes, aos advogados e aos interessados no processo, informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. E, no caso do parágrafo 6º do artigo 246 deste Código da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Prefeito, agora eu vou falar aqui com uma experiência minha, que fui procurador-geral do 2º maior município do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Lá nós tínhamos 856 mil execuções fiscais. A maioria delas, a gente não conseguia realizar o primeiro ato, que era a citação. E por quê? Porque uma parte daquele território, no meu município, onde eu nasci, de São Gonçalo, ele não é hoje, vamos dizer assim, acessado, vou usar essa expressão, né, pelo Estado. O Estado não consegue chegar naquele território que hoje está sob domínio da milícia e do tráfico. Então, o oficial de justiça não vai, também correio não chega lá, o carteiro não vai, e aquelas execuções ficam o quê? Paradas. Agora, se eu posso citar por e-mail, correio eletrônico, eu vou conseguir resolver um problema do município. Citar e arrecadar para a Fazenda Municipal. Mas como é que eu vou conseguir o e-mail daquela pessoa física? Oficia a Receita Federal. Porque eu tenho que indicar o meu e-mail quando eu faço a minha declaração do imposto de renda. E aí, a Receita Federal me dá um e-mail e eu coloco isso na minha inicial e mando citar através do endereço eletrônico. Não sei, porque Pinheiral é um município interessante, muito bem administrado, tem cerca de 20 mil habitantes. Lá no Rio, em São Gonçalo, tem 1.100.000 habitantes. Lá eu tenho território onde o Estado não chega, o Judiciário não chega. Acho que não é esse problema em Pinheiral. Então, aqui, a gente consegue fazer as citações e tomara que continue assim. Mas vejam como isso vai ajudar a Fazenda Municipal Estadual em diversos municípios e estados do Brasil. Agora, vejam só, há um outro aspecto importante. Eu cito por e-mail. Você, eu réu, vou falar eu réu, tenho 3 dias para confirmar o recebimento. 3 dias. Não confirmei. Aí a citação se dará pelo meio tradicional. Por quem?
pelos correios, aí não correio eletrônico, por oficial de justiça, por edital. Vitor, ninguém vai confirmar. 3 dias, ninguém vai confirmar. Simples assim. Isso não vai funcionar. Quem é que vai confirmar o recebimento? Obrigado, meu querido. Se, uma vez não realizar nos 3 dias, o meio tradicional de citação será utilizado. Calma, que o legislador pensou. Ele estabeleceu o seguinte como regra. Olha só, doutor Amaral. O réu simplesmente silenciou ali, não disse nada, aí ele é citado pelo oficial de justiça. A primeira coisa que ele tem que fazer é dar a justa causa pelo não recebimento e não confirmação do e-mail, sob pena de não tendo justa causa, de pagar uma multa de 5% sobre o valor da causa, porque isso é ato atentatório à justiça. Esse valor não vai para a parte, obviamente vai para o Estado, mas é interessante. Então não dá para pensar assim, eu vou ficar quieto e esperar a citação tradicional. Não. Eu preciso confirmar o recebimento. Aí um advogado, amigo, falou assim, eu vou cancelar os meus e-mails todos. Não vou ter mais nenhum. Porque aí, não tem, e vou usar o da minha filha. Eu falei, tudo bem, você pode até pensar assim, não disse nada, apenas falando que um advogado, professor, comentou no outro dia. Mas, enfim, eu fiz um esquema, que eu vou colocar aqui no quadro, o Richard vai me ajudar, que vai facilitar a compreensão dessa mudança. Você consegue, Richard, colocar para a gente? Deixa eu ver se ele... Não sei se ele me ouve lá. Então, peraí, não tem problema. Richard. Falou. Percebeu, né? Muito bem. Olhem só. Para que a gente compreenda a sistemática. Petição inicial, despacho... Aí da petição inicial, lá em cima, a lei diz 45 dias para efetivação pelo judiciário. É o artigo 238. Então, eu tenho 45 dias úteis para citar quem? O réu. Só que, quando o juiz despacha, cite-se, está lá, 246, tem 2 dias úteis o cartório, 2 dias úteis o cartório, para realizar a citação através do e-mail informado pelo citando ou pelo banco de dados do judiciário. Aí, 2 dias úteis, recebida a citação, eu tenho 3 dias úteis para confirmar. 3 dias úteis para confirmar que recebi. Se eu confirmo, prestem atenção, 3 dias úteis, 1, 2, 3, confirmei, aí eu conto 5 dias, está lá, após a confirmação, para dar início ao prazo para contestação. Perceberam a mudança? O quadro, ele explica bem essa alteração que a lei trouxe. Problema que nós temos. Isso é um avanço? É. Mas, olhem só, em 2015, quando entrou em vigor o novo Código de Processo, novo, não vou falar mais novo, o Código de Processo Civil, em 2015, o Código de Processo Civil fez uma menção interessante, que o réu seria citado para comparecer a uma audiência de conciliação. Artigo, se não me engano, 234. E nessa audiência se tentaria o que? Uma composição para pôr fim ao litígio. Uma vez feita aquela composição, o juiz homologaria o acordo e o processo estaria o quê? Extinto. Mas diz a lei, o Código de Processo Civil de 2015, não realizado o acordo naquela audiência,
começa a contar o prazo de 15 dias para a contestação. Esse novo procedimento que nós estamos aqui vendo, decorrente dessa Lei 14.195, diz lá, olha, são 5 dias úteis para dar início ao prazo de contestação. Ou seja, suprimiram a audiência de conciliação e mediação do CPC. Me parece que não é o espírito dos processualistas brasileiros. Isso foi, como disse, inserido através de uma emenda jabuti, num contrabando legislativo, e eu acredito, por exemplo, que a Ordem deva estar fazendo um estudo lá no Conselho Federal, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade, artigo 103 da Constituição, para propor ação direta de inconstitucionalidade, e deve, com certeza, discutir esse assunto. Por quê? Nós estamos suprimindo a ideia da conciliação, que é uma forma de dar o quê? Celeridade ao processo. Vejam, aqueles que estão na casa aprendendo direito, entendam que o processo ele precisa ser rápido, célere, com uma decisão justa, de qualidade. Porque quando demora a decisão do judiciário, essa decisão se torna injusta. E aí eu posso afirmar para vocês, a justiça eleitoral hoje é a mais célere do país. Não é porque eu estou lá, não. Tá? Mas a gente tem prazo para decidir e a gente decide dentro do prazo estabelecido. Mas, às vezes, não se tem mecanismo suficiente em todas as justiças especializadas e a justiça comum para que o processo seja tão célere assim. Na justiça eleitoral, em determinado momento, o prazo termina no domingo. Não se prorroga para segunda, não. O prazo termina no sábado. O prazo termina no feriado. Mas aí é um diferencial da justiça eleitoral. Então, me parece que para nós, advogados, isso aqui é extremamente importante na prática da advocacia e para quem está estudando também. Detalhe, apenas um detalhe. Ontem foi realizada a prova do exame de ordem. Parece que a FOA recebeu 1.000 candidatos aqui, né? Eu posso contar, porque não tem problema nenhum, já saiu até publicado. Eu voltei para a banca do exame de ordem. Eu fiquei no exame de ordem fazendo as questões de 97 até 2006. Eu era responsável pelas questões de direito internacional, quando o exame de ordem era estadual. E aí houve a unificação, e há 2 anos, o presidente Felipe Santa Cruz, Marisa, me convidou para participar da banca avaliadora lá na FGV. E é um trabalho extremamente sério, é um trabalho onde a gente pega o programa do MEC. Como é que a gente faz? O MEC diz assim, esse é o currículo mínimo que um estudante tem que conhecer para se transformar em bacharel em Direito, no Brasil todo. Então, a gente pega aquele currículo mínimo, e dali a gente pinça. Direito internacional, tem que estudar tratado, então eu posso perguntar sobre tratado. Ontem, a questão foi sobre visto de visita. E a outra questão foi sobre sucessão no cenário internacional. Matéria que o aluno tem que estudar, porque ele tem que estudar a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, o que a OAB faz é pegar o currículo mínimo dos cursos de Direito e, dali, preparar questões através da Fundação Getúlio Vargas. Então, quando saiu o edital do exame de ordem, ele foi anterior a essa lei. Então, isso que é a novidade para nós, não caiu na prova de ontem, porque fica a dica. Eu só posso cobrar na prova, no concurso, a lei em vigor na época da publicação do edital. E essa lei veio depois. Então, talvez o aluno que fez a prova ontem falou, mas eu vi uma questão diferente. É porque estava pautada na legislação anterior. Então, é só um destaque para aqueles que fizeram o exame de ordem. E aí,
chegando na fase final, aqui eu estou aqui controlando o meu tempo, né? Eu queria destacar também uma mudança interessante. Richard, se você quiser tirar o quadro, pode tirar, tá? Agora eu falei mais alto seu nome, assim, já vi que... muito bem. A doutora Ellen gosta, né? Olhem só. Houve uma mudança também, e aqui o último detalhe de mudança que eu separei para o nosso encontro hoje, no artigo 206A do Código Civil Brasileiro. O que acontece? O aluno, nós todos, né, quando estamos no curso e vamos estudar Civil 1, a primeira coisa que a gente faz é estudar a parte geral do Código Civil. E lá na parte geral, o que a gente fala? Eduardo adorava dessa matéria, né? Das pessoas, dos bens e dos fatos, né? E quando a gente chegava lá nos fatos, a gente acaba falando para o aluno sobre uma coisa chamada prescrição e decadência, né? E falar isso para quem está no primeiro, segundo, terceiro período é um problema, né? A decadência, o prazo começa a contar do próprio direito, já a prescrição da violação do direito subjetivo, e assim vai. A gente, enfim, tenta explicar. Mas vamos lá. O que o Código Civil diz? Que quando alguém viola um direito subjetivo meu, eu tenho a pretensão de buscar a tutela do Estado. Essa pretensão é uma potencialidade. Eu posso buscar a tutela jurisdicional do Estado. Pensem, né, que nós temos a obrigação civil, que é dividida em quê? Em débito e responsabilidade. Schuld e Haftung. Mas não vamos falar isso, não. Vamos objetivar. O que acontece? Quando alguém viola o meu direito subjetivo, surge a pretensão, a potencialidade do indivíduo ir ao judiciário. E essa pretensão, é assim que o Código Civil fala, ela tem um tempo, né? Por exemplo, ação de responsabilidade civil por dano material, dano moral, dano estético, eu tenho um prazo. Alguém viola o meu direito subjetivo num contrato, por exemplo, responsabilidade civil contratual, e aí eu tenho 3 anos para demandar, porque o meu direito subjetivo foi o quê? Violado. É aquela famosa regra, né? Todo mundo tem o dever de respeitar o direito subjetivo do outro. E quando viola o direito subjetivo do outro, surge um dever secundário, reparar. E esse dever secundário, que é reparar, tem prazo. Prazo que? Prescricional. Muito bem. A prescrição, ela só acontece de 3 formas. Se nós pararmos para pensar, né, eu apenas pegar minha cola aqui, ela se dá no período de tempo, a primeira hipótese, entre a lesão do direito subjetivo e a propositura da ação. 3 anos para ingressar com a ação de responsabilidade civil, a contar da violação do meu direito subjetivo. É a primeira hipótese. Qual é a segunda hipótese? É do trânsito julgado, da execução. Também eu tenho ali a contagem de um prazo prescricional. E a terceira hipótese é aquela prescrição que acontece no curso da execução. Que, vamos lá, eu tenho 3 anos para entrar com a ação. Entrei, ganhei, transitou em julgado. Qual é o prazo que eu tenho para executar a sentença? 3 anos. O prazo é o mesmo. Iniciei a execução. Estou tentando receber. Aí pode ocorrer, nesse interregno, a prescrição intercorrente. Então, a prescrição intercorrente, ela se dá após o transjulgado, no momento que eu estou tentando receber de quem? Do executado, não do devedor, porque às vezes o executado não é devedor, né?
Então, a lei fala em devedor, mas vamos usar executado, que eu estou tentando receber dele o valor fixado em uma condenação pelo judiciário. E aí o que veio a lei 14.195 falar para nós? Deixa eu só separar aqui. É muito papel, fico nervoso. Só isso. Não fico nada. É só porque minha bagunça aqui. Só um segundo. Achei. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Isso já tinha a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. E aí, ele vai e altera o Código de Processo Civil. Esse é o destaque. Vamos lá. Quando a gente fala em formação, suspensão e extinção do processo, a gente tem que lembrar do Humberto Teodoro Júnior, que ele diz o seguinte: gente, formação, suspensão e extinção do processo, 3 palavrinhas mágicas. Formação significa nascimento do processo. Suspensão significa crise. Extinção significa morte. Toda vez que eu suspendo o processo, é porque está tendo uma crise no processo. E essa crise no processo pode se dar porque morreu uma das partes, porque morreu o advogado de uma das partes, e eu tenho que suspender, eu tenho uma crise para ser resolvida. Ou eu suspendo o processo porque eu não encontro o devedor ou bens do devedor. Eu estou tentando executar, mas não localizo o devedor e não localizo bens do devedor para serem o quê? Penhorados. Então, eu tenho uma crise. O que o Código veio e disse? Toda vez que for infrutífera, a tentativa de localização do devedor ou de bens do devedor, o processo ficará suspenso uma única vez pelo prazo máximo de 1 ano. E aí não corre a prescrição intercorrente. Mas após esse prazo, se eu não encontrar bens e não encontrar o devedor, o executado, eu começo, então, a ver sendo contado o prazo da prescrição intercorrente. Na responsabilidade civil, 3 anos. Olha a leitura, farei para vocês. Fica suspensa a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Só se falava em bens penhoráveis, não se falava em executado. Essa é a grande mudança. E aí vem o parágrafo 4º. O termo inicial da prescrição, no curso do processo, será a ciência da primeira tentativa infrutífera da localização do devedor ou dos bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo de 1 ano, que está previsto no parágrafo 1º desse artigo. E aí, esses eram, assim, os pontos que eu destaquei dessa lei. Vejam, a lei tem vários outros pontos, mas eu não posso cansá-los e também deixo alguma coisa separada para um novo convite, entenderam? É assim que a gente faz. A gente não fala tudo de uma vez só para poder voltar. Então, no que diz respeito à Lei 14.195, as mudanças que eu queria destacar nessa noite, no nosso encontro, eram essas. Elas estão, inclusive, sendo gravadas, né? Estão sendo transmitidas pelo canal no YouTube, pelo canal da Unifor, e depois vai ficar lá, né? Então, quem quiser assistir, indicar para algum colega, algum advogado, porque são mudanças interessantes, tem essa possibilidade. Eu queria, então, terminar dizendo para vocês o seguinte. Vou contar, Eduardo, porque a gente conhece, mas o pessoal não conhece, não. Eu sou católico, tá? Então eu posso falar sobre isso. E eu disse que o caminho do sucesso é estudo. Estudar, estudar, estudar.
do professor Leone era o seguinte: ou você sabe tudo da sua profissão, ou você perderá as melhores oportunidades. Nós temos que estudar absolutamente tudo, tudo sobre direito, o tempo inteiro, porque isso é que fará com que a gente galgue os melhores resultados na advocacia. Isso é que nos trará sucesso, respeito, isso que nos trará felicidade. Eu preciso ainda dizer que eu me sinto muito feliz, 30 anos depois quase de formado, de olhar para a advocacia, olhar para o curso de Direito, olhar para uma mesa de um evento jurídico e ver a representatividade feminina. Porque quando eu comecei, não era assim. No meu curso de Direito na UF, à noite, éramos 53 estudantes, e naquela turma nós tínhamos 2 mulheres apenas. E não faz muito tempo. Eu estou falando em 1991. Sabe, Rebeca? 1991. E nós avançamos, houve uma luta, não só na advocacia, mas na conquista de vários espaços pela mulher. E na advocacia hoje nós temos mais mulheres que homens, no Rio jamais, se não me engano, e com um detalhe: a Marisa sempre trabalhou por isso, eu sei, agora a Rebeca está lá na comissão, né? A Marisa, junto ao Conselho Federal, e aí mais uma vez Felipe Santa Cruz, né, fez passar a paridade na advocacia. Hoje, nós temos que ter nos conselhos 50% de homens, 50% de mulheres, e mais uma outra conquista, do todo, 30% de negros. Isso é importantíssimo, e o direito eleitoral também vive essa experiência pela recente mudança constitucional que estabelece do fundo partidário uma parcela maior para os partidos que respeitarem a participação feminina e a cota dos negros. A minha mulher, ela é uma mulher que está nesse movimento do empoderamento, né? E isso é extremamente salutar. Ela é negra, né? E a gente conversava sobre isso no outro dia. Como é importante essas conquistas para as minorias, para as mulheres, que não representam a minoria, mas para as minorias também, né? Para os negros, o respeito, né, à opção sexual. E a gente poderia aqui desenhar uma série de exemplos. Mas, ao mesmo tempo em que a gente vê com bons olhos essas conquistas, eu falo assim: que pena que a gente está tão atrasado, sabe, Rebeca, que a gente precise colocar na lei algo que é inerente ao ser humano. Eu preciso colocar na lei a paridade, porque senão isso não se faz de forma normal. Eu preciso garantir uma quantidade para negros, de cotas, o que deveria ser o quê? Normal. Então, a gente ainda precisa avançar muito, mas nós já chegamos bem distantes daquilo que nós víamos no passado. Na advocacia, teremos eleições, e aí a Marisa tem autoridade para falar sobre isso, falará em seguida. Avançamos muito. Essa eleição da OAB, que se dará no próximo mês, já vem com essa mudança, que é importantíssima, não só para a advocacia, mas para a sociedade como um todo. Então, eu termino
agradecendo a presença de todos, agradecendo o convite que me foi formulado pela OAB de Volta Redonda, agradecendo o nosso anfitrião, meu irmão Eduardo Prado, dizer que eu carrego, né, a FOA comigo, faço questão de dizer que dei aula nessa casa e que essa é uma instituição séria, voltada para a excelência do ensino, e desejar a absolutamente todos que estão nessa sala sucesso. Estudem, acreditem, porque o sucesso ele é garantido, é só uma questão de tempo. Então, muito obrigado, tá? E eu encerro já chamando a vice-presidente da CAARGE, né, a doutora Marisa Gáudio, para falar para o auditório. Por favor. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Agradecer ao professor Vitor pela brilhante palestra. É sempre muito didático, né? E eu sou suspeita para falar porque ele foi meu professor. Já foi falado aqui que eu falava do novo Código Civil, então vocês imaginam. Então é uma alegria para mim, uma honra estar nessa casa, viu, professor Eduardo, porque e Úrsula também, enfim. Porque a primeira vez que eu venho aqui, eu realmente fiz a minha pós lá, meu nome está lá na plaquinha, lá na ESA, que foi a primeira turma, né? E foi feito assim, a ESA, como o Vitor falou, essa parceria com a universidade. Dizer para vocês que o Vitor falou um pouquinho já foi falar um pouquinho da minha fala, né? Porque falar um pouquinho sobre a paridade, mas já adiantou um pouco. E é realmente muito importante que seja pontuado isso, porque eu acho que a ordem deu um recado para a sociedade muito importante, né? A gente tem na Constituição Federal, desde 88, a igualdade dos gêneros, mas é uma igualdade formal, né? As mulheres que estão aqui sabem bastante disso. Como que essa igualdade ainda não chegou para a gente, né? Como essa igualdade é difícil, como a gente luta todos os dias por respeito, né? Pela não violência, né? Inclusive no aspecto institucional e político, né? Essas mulheres que estarão compondo as diretorias da ordem precisam estar livres da violência política que sofrem cotidianamente, né? Mesmo estando nesses cargos, porque chegar nesses cargos não foi fácil, a paridade foi muito difícil, a gente lutou demais por isso. E, como o Vitor bem falou, é uma política afirmativa que teve que ser colocada dessa forma, porque, senão, por uma forma natural, não ia acontecer. Da mesma forma, a questão da cota racial. E é muito comum a gente ouvir, mas as mulheres não querem fazer OAB, as mulheres não querem estar aqui. Eu procuro e as mulheres não querem vir. Não tenho negros e negras, elas não querem vir, não estão aqui, não comparecem aos eventos. E a gente precisa pensar, e aí eu digo mais para os homens, mas também para as mulheres, quem já está, né, nesse convívio da OAB, o que a gente está fazendo para que essas pessoas queiram vir, né? O ambiente é convidativo, a gente propicia isso para as pessoas. A gente tem, por exemplo, um espaço kids para receber as crianças, porque geralmente são as mães que não têm com quem deixar os filhos para ir nas palestras que a OAB proporciona. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas são várias questões que a gente pode pensar de como atrair. E a gente pensa em mulheres para estarem sentadas à mesa. Hoje a gente tem várias mulheres aqui, mas, geralmente, nas palestras, se lembra mais dos homens, porque são aqueles que fumam charuto, que tomam uísque, que vão no futebol. Você não lembra? Fátima Henriette é especialista em direito eleitoral. A gente lembra da Fátima para chamar numa mesa dessa? A gente lembra que a Rebeca é criminalista? Então, nós, na diretoria de mulheres, o que a gente faz, basicamente, é valorizar a advocacia feminina e mostrar mais a competência dessas mulheres que está escondida, muitas vezes, né, porque não são lembradas. E a gente sabe que não é só chegar lá, a gente precisa manter essas mulheres lá e que elas continuem crescendo. E quando a gente, no nosso dia a dia, normaliza certas condutas, a gente continua normalizando o machismo, algumas piadas machistas e outras coisas que a gente continua perpetuando, a gente está
fazendo um desserviço, né? Porque a gente está continuando exatamente perpetuar esse machismo que está arraigado na nossa sociedade. É difícil, é o machismo, é o racismo, é a LGBTfobia. A gente cresceu assim, está estruturado na gente, na nossa sociedade. E a gente tem que ficar realmente desconstruindo isso. Então, aos homens aqui, eu vou dizer, se coloquem sempre abertos para essa desconstrução. A gente sabe que vocês foram construídos até aqui dessa forma, mas fiquem abertos, principalmente quando a gente fala alguma coisa, ouçam com ouvidos de ouvir. E aí eu vou finalizar trazendo um abraço tanto do presidente Luciano Bandeira, da OAB, quanto do Ricardo Menezes, da CAARD. Queriam muito estar aqui, mas nossa agenda realmente está muito difícil nesse período. E aí lembrar que o Luciano sempre foi parceiro nosso de brigar junto com a gente, né? Fernanda Mata está aqui, minha querida amiga, e Flávia também, que Fernanda rodou comigo esse estado inteiro para efetivar a Lei Julia Matos nos fóruns, e o Luciano foi parceiro nosso desde o início, fez mais de 2.000 ofícios para os juízes desse estado todo. E o Ricardo, eu sempre falo que o Ricardo é aquele homem, assim, às vezes ele não entende uma questão, não sabe se é tão importante assim, mas ele fala para mim, se você está me dizendo, então eu vou fazer, porque deve ser, quando é a pauta feminina. Então, são pessoas que têm a nossa admiração e é por isso que a gente apoia esses homens, né, e está ao lado deles. E, por fim, finalizando, quero agradecer minhas colegas também, Fátima e Rebeca, por estarem aqui comigo. E agradecer ao presidente da OAB Volta Redonda, Rodrigo Monteiro, por ter convidado a gente para estar aqui. Dizer que tenho muito orgulho também da subseção, do trabalho que é feito aqui. A gente está à disposição para, né, Fernanda, para fomentar todas as comissões, para fazer o que a gente puder, principalmente na pauta feminina e prerrogativas. Podem contar com a gente sempre. A gente vai retornar sempre, né, Fátima, que a gente foi convidada. Obrigada e boa noite a todos e todas. Doutor Rodrigo. Boa noite a todos. É um privilégio, né, poder falar depois do desembargador, depois da doutora Marisa. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui. Doutor Vitor, muito obrigado pelo carinho e atenção que o senhor tem, não só com a OAB Volta Redonda, mas com a cidade, com a Unifoa. Doutor Eduardo, obrigado por ter aberto essa casa maravilhosa, que eu também tenho uma grande admiração. Minha família faz parte daqui, meu irmão foi coordenador do curso, o doutor Vitor passou para ele. Então, é uma imensa felicidade poder estar aqui. Doutora Marisa, muito obrigado pela presença. Doutora Marisa, nossa vice-presidente da CAARD, diretora de mulheres. É um poder que as mulheres têm hoje. Fico muito feliz de dividir a mesa com tantas mulheres advogadas, exemplo de trabalho, de profissão, ainda mais com você. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de ter vindo aqui, de poder falar um pouco para as advogadas aqui de Volta Redonda entenderem que a OAB Volta Redonda está muito antes dessa paridade, muito antes dessa exigência de cotas. Em Volta Redonda, nós temos hoje 19 presidentes mulheres entre 28 e 35 anos. É um exemplo para as demais subseções do Estado do Rio. E saber que o Luciano Bandeira foi quem puxou isso para o Brasil inteiro, né? E hoje todas as OABs vão passar por isso, por causa que o Rio de Janeiro impôs isso. Então, é uma referência, né? Temos aqui a doutora Daniele, que é conselheira da OAB Volta Redonda, coordenadora do curso, doutora Úrsula, que é reitora, doutora Fátima Henriette, doutora Rebeca, doutora Graziele. Faço aqui o aplauso a vocês, mulheres, por esse exemplo. Continuando, o que falar após uma aula brilhante dessa do doutor Vitor, né? Eu sou civilista de coração, então fico apaixonado pela matéria, o tema. Sempre falo com o doutor Vitor, tiro dúvida. Essa pessoa maravilhosa que ele é, essa explanação ótima do nosso Código de Processo Civil, que vem mudando sempre. Eu já fiz 3 vezes o nosso código, formei, fiz atualização, novo código, fizemos depois a reforma de 2015. Então, temos que estudar. O doutor Vitor lembrou bem que o estudo é diário, é cotidiano. Temos sempre que poder estudar para poder alcançar os nossos objetivos, né? O direito muda muito, muda muito. Essa evolução que hoje temos na parte tecnológica,
O direito ainda não consegue acompanhar, o direito tenta acompanhar a tecnologia. E essa juventude está na frente de todo mundo, essa juventude que domina a internet, a tecnologia, hoje o direito eletrônico. Então, temos que aperfeiçoar nisso também. E vocês estão na nossa frente, os jovens, como o doutor Vitor disse, nós, estudantes. A minha mensagem é essa, é um agradecimento, em nome da nossa instituição, da OAB, de poder proporcionar a vocês, colegas, essa palestra brilhante que o nosso desembargador acabou de expressar aqui. Muito obrigado de coração, espero que possamos ter mais encontros como esse, para poder discutir essa matéria, que acredito que seja a paixão de muitos aqui, que é o Código de Processo Civil. Então, mais uma vez, obrigado, doutor Vitor, pelo carinho, pela atenção, doutor Eduardo Prado, e a todos aqui. Uma boa noite, muito obrigado. Poder passar a palavra para a doutora Úrsula, agora, a nossa reitora. Por favor, doutora. Uma boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso palestrante de hoje, doutor Vitor Marcelo. É sempre um prazer tê-lo conosco. Cumprimento a mesa já para finalizar o nosso evento. E a ideia do encerramento ser feito por uma mulher é justamente em relação à questão da emancipação feminina, né? Nós passamos realmente por uma história, passamos não, ainda estamos passando, né, por um processo de desconstrução do preconceito, de desconstrução de ideias, né, que colocam a questão do poder do macho acima de todas as instituições, não só públicas, mas como privadas também. Então, é algo que está na nossa história, ainda está presente na nossa cultura, mas é a força feminina que nós temos hoje que faz com que, a cada dia, essa desconstrução ela vá ocorrendo. Então, eu agradeço realmente chegar a um cargo de reitora, a um cargo, já ocupei o cargo de coordenação do curso de Direito também, não é algo simples, e aí nós estamos numa instituição de ensino em que não existe esse tipo de preconceito. Então, nós temos números de professores, gestores, nucleadores, em que realmente é muito expressiva a presença feminina. E a coordenação hoje também do curso é uma mulher. E quero parabenizar todas essas mulheres que estão aqui querendo construir uma nova história para todos nós. Estou vendo a minha amiga Sandra ali, que está aí nessa luta em Barra Mansa. E é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que o Unifoa, a FOA, está aqui sempre pronta para participar dos eventos da OAB, eventos que sejam importantes para o ensino, para a pesquisa, para a extensão. E espero que todos retornem em breve. Uma boa noite a todos e até a próxima.